Matemática 21/8/2020, sexto ano. Vamos prestar bastante atenção na leitura. Numa fazenda há 43 porcos. Eu já faço isso aqui para eu saber e não esquecer. E 21 frangos. Indique a fração, olha só de que é fração, do total. No caso aqui a gente vai saber 43 porcos e 21 frangos. Para a gente saber o total, frangos, para a gente saber o total, a gente tem que somar. 3 e 1, 4, 4 e 2, 6. Então, 60, o total é 64. Total de todos. Então, vamos lá para a pergunta. Indique a fração do total de animais que o número de porcos, olha só, o número de porcos é o quê? 43 e o total com 64. Então, aqui é dos porcos. Agora, nós vamos fazer dos frangos. Os frangos são o quê? 21 frangos. E o total de animais, 64. Pronto. Nesse caso, ela para aqui, porque é considerado uma fração irredutível. Não existe nenhum número que dê para dividir por esse ao mesmo tempo, nem o 43 com 64 ao mesmo tempo. Então, para aqui. Numa sala de aula, em uma sala de aula, 2/3, a gente sabe que a gente pode representar 2/3 dessa maneira. Os alunos passaram por média, 2/3. A gente sabe, eu vou representar essa imagem aqui. Pronto, 2/3 representa assim. Então, dividir em 3 partes e vou colorir 2. O total são 3 e a parte colorida é o numerador. Vamos observar aqui. Qual é a fração que representa a parte dos alunos que não passaram por média? Então, a gente sabe que esses 2 passaram por média. O total era 3. Então, o que não passaram por média foi essa daqui. Então, representa aqui 2/3. Então, o que não passaram por média representa 1/3. Os alunos que passaram foram 2/3. Qual é a fração que representa toda a sala? Então, eu conto 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3/3. Isso aqui representa o inteiro. É ele todo. No caso, seria representado dessa maneira. Aí teria o quê? Que pintar o todo. Pintar aqui, aqui e aqui. Então, isso aqui é o inteiro, é o todo. Qual o nome é dado à fração que representa toda a sala? Toda a sala é o quê? 3/3. Então, qual é o número que dá para dividir pelo 3 e o 3? O 3. 3 dividido por 3 é 1, 3 dividido por 3 é 1. Esse 1, ele é oculto, então eu posso representar somente assim. Então, isso aqui chama-se de inteiro, que é ele todo. Então, a resposta é o quê? Inteiro. Continuando. O que representa o número 0,65 na forma de fração? Então, repito, o número 65, faço isso, vamos fazer uma fração, eu conto 1, 2. Então, 1, 2. Então, 65 centésimo. Pronto, a resposta é isso. Quando eu faço 65 centésimo, eu posso também representar assim, 65%, que aqui é um 100. Vamos estudar um pouco sobre frações. Então, eu vou criar aqui algumas frações para você compreender. Se eu colocar o número 12, que é o numerador 12 quinzeavos. É assim que se lê. Então, nesse caso, para saber se ela é irredutível, eu procuro saber qual o número que dá para dividir pelo 2. Qual é o número que dá para dividir pelo 15 e pelo 12? 3. Então, 12 dividido por 3, 4. 15 dividido por 3, 5. Nesse caso, ela é irredutível, 4/5. Criando uma outra aqui, eu posso colocar 18 e aqui embaixo 24, que se lê 18 24avos. Qual o número que dá para dividir por esse? O número 2. Mas vamos procurar o número maior possível que dê para dividir pelo 2. Então, no maior possível, eu posso começar pelo 2, pelo 3, mas se eu sei que o número 6 dá para dividir por esse, então eu vou procurar o número maior para ser mais rápido. 18 dividido por 6, 3.
24 dividido por 6, 4. Então, a resposta é 3 quartos. Se eu fosse devagarinho, eu ia colocar 18, 24, que eu poderia dividir por 2. 18 dividido por 2 é 9, 24 dividido por 2 é 12. Por 2 não dá, então por 3. 9 dividido por 3 é 3 e 12 dividido por 3 é 4. Então, dá a mesma resposta. Nesse caso, é chamado irredutíveis, como se lê 18, 24 avos. 12 quinzeavos. A gente lembra que eu posso fazer 5 décimo, eu posso colocar 5 centésimo, posso colocar 5 milésimo. Eu posso colocar 5 32 avos. 5 32 avos. É assim que se lê. Quando se der para simplificar, simplifica. Bom trabalho.